Mas foi com os meus 18 anos que essa sensibilidade se tornou ainda mais aguçada, né, por volta dos 18, 19 anos, em que não só eu estava vendo ou sentindo as energias e ouvindo os espíritos, como também eu comecei a sentir que essas energias, elas entravam no meu corpo, né, e entravam no meu corpo de uma forma aleatória. Sem a minha permissão, sem nada, de repente entrava o que chamamos de uma mediunidade de incorporação. Quando você incorpora um outro teor energético, um outro ser no seu corpo. Então você pode imaginar, né, essa situação que para muitos chamaria de um desequilíbrio mediúnico. Então, todo médium ele passa por uma fase onde tem este desequilíbrio. O que é este desequilíbrio? Senão um ajuste em que nós temos que fazer conosco e com todas essas energias para que tudo isso se acople de uma forma mais tranquila e natural. Mas para que este acoplamento se dá, ele vem com certo desequilíbrio. E eu também passei por este desequilíbrio, por essa fase onde eu não tinha esse controle entre o que entra e o que sai. E quando a gente fala de uma incorporação, a gente está dizendo que o meu espírito, a minha consciência, ele se afasta um pouco do meu corpo e neste afastamento um outro espírito entra, né? E daí passa a ser uma outra consciência falando no meu corpo, né? E não eu mesma. Então é como se você emprestasse este seu corpo para que um outro ser pudesse se expressar. Como a gente, né, como eu falei, vivemos numa família já espírita, já entendendo tudo isso, mas dentro de uma família espírita onde essa incorporação ela é de uma forma um pouco mais amena dentro do espiritismo kardecista, né, que são os mentores que vêm, ou então você tem as salas, né, sessões de desobsessão, onde são os espíritos sofredores que vêm, que também, né, se comunicam com os médiuns para poderem ser liberados, né, e conduzidos no caminho da luz. Só que este desequilíbrio que ocorreu ali comigo nessa época, ele foi um pouco mais intenso do que isso, porque ele não se dava naquele momento específico, ele se dava em qualquer momento. Então, como se de repente eu estivesse aqui, daí eu começava a passar mal, sentia umas coisas esquisitas e a consciência de Maura ia e entrava uma outra consciência. Então, para poder dominar e controlar tudo isso, era em cima de muita, mas muita oração. Era quando minha mãe até reunia vários grupos das pessoas, dos trabalhadores do Perseverança, que vinham em casa orando dia e noite para que eu pudesse estar mantendo esse equilíbrio, tanto eu quanto a minha irmã mais nova, né, que passamos por esta situação na mesma época. Eu digo até que foi uma época, nossa, minha mãe teve que ter uma força ali, né, para segurar tudo isso também, para nos segurar, para trazer para nós a fé. Então foi em cima de muita oração, de muita fé, e um aprendizado entre perceber quem é Maura, qual é a minha energia e quando é que está vindo uma energia que não é minha. E o mais bacana, poder perceber que eu comando isso. Porque quando você está num desequilíbrio mediúnico, a sensação que a gente tem é que a gente não comanda. Então eu estou vulnerável e totalmente, assim, solta para que qualquer coisa possa entrar. Então eu já falei, poxa, cadê o meu eu? Né? Cadê a minha força? Cadê o meu centramento? Cadê o meu comando de estar, né, ocupando este corpo e trazendo essa minha consciência e podendo abrir este corpo, né, essas trocas no momento e na hora adequada e não em qualquer hora, né, em qualquer momento, de qualquer jeito. Então, para que este equilíbrio ocorresse, como eu falei, primeiro, muita oração, muita fé, muita conexão e depois muito trabalho corporal. Foi aí que eu comecei a me dedicar mais ainda, eu já gostava de atividades físicas, mas foi aí que eu decidi fazer ainda a faculdade de Educação Física, ingressar e ter uma atividade física maior, de correr, de me exercitar, porque era como se eu estivesse trazendo essa consciência para o meu corpo. E aqui vai uma dica para quem tem, né, esses desequilíbrios momentâneos ou coisa e tal, reza e corpo, porque você tem que orar, se conectar, mas você tem que trazer a sua consciência corporal. E
autoconhecimento. Também foi a partir daí que eu comecei, de uma forma mais intensa, a querer me conhecer. Quem é Maura? O que eu sinto? O que eu penso? Quem sou eu? Como é que a minha mente ela pode estar comandando tudo isso? Porque se eu tenho uma mente, eu já trabalhava com o poder da nossa mente, dessa consciência da nossa mente. Então, de que maneira que esta mente agora se abriu desse jeito e que eu perdi este contato? Né? Então, isso foram momentos muito difíceis. E este período todo, né, deste processo de desequilíbrio, você fala assim, Maura, quanto tempo durou isso aqui? Durou exatamente 1 ano. Né? Foi um ano de perrengue, foi um ano de muita labuta, foi um ano de muitas descobertas, foi um ano de firmar este eu sou. Então, eu não parei em nenhum momento e falei assim, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Ela simplesmente aconteceu. Né? Então, é uma coisa que tem pessoas que têm essa escolha, que falam assim, eu escolho, eu quero desenvolver por uma escolha. Eu digo que essa escolha, se eu tive, não foi aqui agora, né? Não foi nesta existência, porque simplesmente ele veio de uma forma de um rompante muito grande. Mas depois que tudo isso se equilibrou, né? E que foi se equilibrando, e a gente foi tomando esse domínio entre o que é meu e o que não é, e em que momentos que eu daria essa abertura, daí sim a gente pode se colocar num serviço, né? A servir a partir desta condição, você pode então servir, auxiliar, ajudar outras pessoas, através da sua própria conexão. Algumas pessoas, elas acham que essa mediunidade é um dom, né? E eu costumo dizer que isso não é um dom, é um karma, né? Porque karma no sentido de dificuldades que a gente tem que enfrentar. Então, somos espíritos, seres que precisam demais se autodisciplinar. Médiuns indisciplinados, eles estão o tempo inteiro em desequilíbrio e eles são radares de energia que não sabem o que estão captando, o que é dele, o que é do outro. Então, é uma desgraça para si e para todo o contorno, para todo o contexto em que eles estão. Então, por isso que eu falo que é um karma. Né? Karma não como uma coisa pesarosa, mas uma dificuldade do meu espírito de aprender a se disciplinar, de ser disciplinado, de trazer esta consciência de si, de se firmar. E daí, quando você fala assim, então depois disso você começa a servir. Então, até você saber que para você servir, você precisa antes ter um aprimoramento em si, para que você possa lubrificar todo este seu aparelho, todo este seu aparato mental, psíquico, emocional, energético. Então, isso tudo também nos traz a consciência de que para eu servir, antes disso, eu tenho que deixar o meu instrumento afinado. E como que é afinar o nosso instrumento mediúnico? É fé, é oração, é exercício físico, é autoconhecimento, é um trabalho onde você está fazendo uma doação, mas também você está recebendo, porque você mais recebe do que você doa. E o fato de você estar fazendo uma doação a partir daí é aquela gratidão de que bom que eu posso servir, porque neste serviço eu me fortaleço. Então eu já nem sei mais quem é que se beneficia, sabe? Se é o próprio médium ou se são as pessoas que acabam, às vezes, usufruindo deste canal e desta abertura. É uma via de mão dupla. E aqui é que a vida se faz presente. Né? Então, eu me esforço para trazer este instrumento mais equilibrado possível, para que este instrumento possa também ser utilizado por outras pessoas. E essas pessoas, ao utilizarem este meu instrumento, voltam uma energia para mim, para que eu consiga me manter ainda mais neste alinhamento e com isso a gente consiga trocar, crescer, evoluirmos todos juntos. Então não é uma bênção, porque tudo é uma bênção na vida, mas as coisas que acontecem na nossa vida, nós transformamos ela em bênção ou numa não bênção. Depende do quanto que você se dispõe a pegar e trazer as coisas que te acontecem e transformá-las, transformar qualquer pedra em pérola.